E vamos para mais um capítulo. O maravilhoso do Gael diz a Daphne que ela não precisa ir embora de casa só porque eles terminaram, que agora que ele vai para Miami, supostamente eles não irão mais se ver. Daphne pede para ele não se meter em sua vida e deixar que ela também decida o que quer fazer da vida dela. Ele diz que antes de ir, quer que ela saiba que com ela, ele cresceu muito como homem e como pessoa, mas não alcançou estar à altura do que ela precisava. Tadinho. Daphne curta e grossa manda ele ir viver a sua vida, porque ela vai se encarregar de fazer o mesmo. E deu ruim para Gemma, que recebeu a visitinha da sogrinha mal-humorada. Ela disse que foi para dizer a ela umas verdades, que ela queria encontrar um besta para assumir o seu filho e o primeiro que passasse em sua frente, ela agarraria. E quem foi? O seu filho. Bárbara não gosta e manda ela baixar a bola e diz que não vai permitir que ela fale com sua sobrinha assim. Gemma diz que não queria empurrar seu filho para ninguém e gosta muito de Jimmy e não quer fazer nenhum mal a ele. A mãe de Jimmy diz que não vai deixar que seu filho fique com uma garota que nem sabe com quantos homens já se meteu e que nem deve saber qual é o pai do seu filho. Pegou pesado. Bárbara diz: epa, mais respeito porque ela não está sozinha. A mãe de Jimmy manda a ela então ensinar a Gemma a se respeitar e que não a quer perto do seu filho, que por sua culpa até está bebendo. Que sogrinha é essa? A Açucena diz a Ariadna que estava procurando por Joaquim e ficou sabendo de sua morte e imaginou que seu caso estivesse esquecido. A Ariadna diz que estava investigando outras coisas e encontrou o dela e tem certeza que pode ajudá-la. A Açucena diz que não está segura para falar do que aconteceu com ela, mas quando estiver pronta, a procura. Bárbara dá umas broncas em Gemma e diz que ela não aprende. Gemma diz que só queria ter um namorado da sua idade. Bárbara diz que ela tem que entender que ela está sobre sua responsabilidade e que ela tem que colocar na cabeça que a escola é sua prioridade e seu bebê. E que ela tem que seguir em frente por ela e pelo seu filho e não se meter e nem meter ela em mais problemas do que ela já tem e que ela vai terminar com Jimmy ou se não terá que voltar para seu povoado. Gemma é a sofredora sem dúvida. Bárbara conta para Lino que acha que pegou pesado com Gemma. Lino, bandidão veaco, diz para ela não se preocupar porque Gemma merecia um castigo por ter mentido. Bárbara diz que acha que não precisava ameaçá-la dizendo que iria mandá-la de volta para seu povoado. Lino diz que é até melhor. Assim a sua mãe fica responsável por ela, que é o mais correto. Bárbara diz que sua irmã não tem condições de criá-la e Lino, ordinário, diz que isso não é problema dela. Ele aproveita e joga um verde e diz que ela deve estar preocupada pelos documentos de Joaquim que foram roubados. E a bestona da Bárbara diz que os que importavam estão guardados em um quartinho e, preocupada para que Ariadna não mexa em nada, pede a Lino para guardar as chaves e diz que só confia nele. Eduardo pega Lino com a mão na massa, mexendo nas coisas de Joaquim e diz que já virou costume ele mexer no que não é dele. Lino diz que não pode acreditar que ele pense que ele faria algo tão incorreto e que ele só estava colocando tudo em ordem. Eduardo pergunta desde quando ele se incomoda com coisas que não é dele e que ele já está se sentindo no direito de fazer a cabeça de sua mãe. Lino diz que suas intenções com Bárbara são boas. Eduardo diz que não se importa e que não vai permitir que sua mãe fique com alguém que nem sabe de qual buraco saiu e que ele não vai ocupar o lugar que era do seu pai, o único que trata Lino como ele merece. Ariadna conta para Eduardo que a despediram.
Ele diz que foi o melhor que poderia ter acontecido e que agora ela poderá voltar a ser a mulher de casa como antes e que, com isso, eles até poderiam voltar a ser um casal. A Ariadna, cansada de tanto besterol, diz que nunca voltaria com ele e muito menos ter a vida de antes e que só está contando para que ele deixe de perturbá-la com a ideia de que está colocando a vida de Tadeu em perigo. E pede que ele tire da cabeça oca dele essa ideia de casal, porque jamais voltaria com ele. Gemma diz a Dime que sua mãe foi fazer uma visitinha para ela e que sua tia ficou muito chateada, mas contou toda a verdade. Dime diz que não vai permitir que sua mãe fique o controlando. Gemma pede que ele não brigue com ela e diz que ela tem suas razões para ficar assim, e que ficou claro para ela depois de tudo que sua tia disse. Dime pergunta o que foi que ela disse. Gemma diz que eles têm que terminar. Dime pergunta se é isso que ela quer. Gemma diz que não, mas que é o melhor, assim fica tudo mais leve. Dime, revoltado, pergunta o que é que ela quer tornar mais leve depois de tudo que eles passaram. E que ficou muito claro que ser um homem bom e romântico não serve de nada. Coitado, ficou desiludido. Eduardo conta sua frustração para sua supermames passadora de pano e diz que a Ariadna, mesmo estando sem trabalho, não quis voltar para ele. Bárbara, furiosa, diz que não quer que ele volte para ela, muito menos agora que ela ficou com seu irmão. Eduardo se revolta e diz que não se trata do que ela quer, mas do que ele quer. E o bandido do Lino diz que ele não pode falar com sua mãe assim. Eduardo, gritando com a educação maravilhosa que ele tem, diz que ele fala do jeito que ele quiser, porque para isso ela é sua mãe. Bárbara mereceu? Mereceu. Eduardo debocha de Ariadna e diz que ela tem que se conformar que está sem trabalho e pelos rumores tão feios que andam falando dela, não vai conseguir outro trabalho tão cedo e pede que ela reconheça que vai precisar de um homem que a ajude a seguir em frente. A Ariadna diz que se necessitasse de alguém, com certeza ele seria o único que ela não iria querer. E agora que ela não está fazendo nada perigoso, vai levar seu filho para morar em outro lugar. Eduardo, grosseiro, diz que enquanto ele puder, ele não vai permitir que ela vá a nenhum lugar com Tadeu. Lino procura a amiga de Bárbara e diz que já sabe que ela não se agrada com a relação dele com Bárbara e que entende que não deve ser fácil ver sua amiga em um romance enquanto ela está sozinha. Quem vai sentir inveja de uma coisa dessa? Ela diz que tem marido. Lino diz que não parece, que ela deve estar insatisfeita com seu marido, ao contrário de Bárbara, que está muito feliz e não vai permitir que ninguém se meta em sua felicidade. Bárbara chega e o lobo mau vira uma ovelhinha fofinha e diz que foi saudar sua amiga. O comandante conta como foi a morte violenta de Olga e que ela foi abusada e que o suspeito a atraiu para o lugar do crime e que ela deveria confiar muito nessa pessoa. Os pais de Olga dizem que ela faria qualquer coisa que Álvaro pedisse. O comandante pergunta se ele tem como provar onde estava no momento em que ela desapareceu. E Álvaro diz que não. E a mãe de Olga diz que não tem dúvidas que Álvaro é o assassino de sua filha. A Ariadna diz a Eduardo que não precisa de sua autorização para levar o seu filho para outra casa e que ele é um pai irresponsável e que a partir de agora não quer vê-lo perto do seu filho. Eduardo diz que logo em breve será ela que não poderá sair com Tadeu e assim ela vai se arrepender de não ter votado para ele. E mostra para ela o processo de pedido de custódia para ficar com a guarda de Tadeu. Não teve coragem de fazer, então ele fez. E até o próximo capítulo.